Bom dia, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu me chamo Leânia, faço parte da célula digital da IEJN, Igreja Evangélica Jesus para as Nações, e ela está situada lá na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Os nossos encontros aqui são todas as terças e quintas-feiras, às 7 da manhã. Amém? E você também já pode estar deixando seus pedidos de oração nos comentários, que no final estaremos orando. Amém? Deus abençoe a sua vida. E nós estamos com uma campanha lá na nossa igreja, Progresso Contínuo no Senhor. E o tema dessa semana é Mais que um Copeiro. Nós vamos continuar falando sobre o que nós estávamos falando na terça-feira. Nós vamos ler lá no livro de Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. E depois Neemias, capítulo 2, do versículo 1 ao 5. As palavras de Neemias, filho de Ecalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Veio a Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias 2, capítulo 2. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Amém? Aqui, Neemias recebeu uma notícia muito dura e triste, né? E notícias ruins chegam até nós. Elas chegam até nós. A pergunta é, o que você tem feito a respeito dessas notícias ruins que têm chegado até você? O que você tem feito, né? Para trazer para essas pessoas que estão sofrendo um alívio, um refrigério, sabe? Quando você está assim numa situação difícil, aquele peso que tu não sabe para onde você vai buscar, e alguém vem, te estende a mão e te ajuda, e aquela pessoa então tira esse fardo, ela te proporciona um alívio da tua dor. Essa notícia chegou dura e difícil para Neemias. E Neemias, o que Neemias fez? Neemias jejuou e orou diante do Deus que podia mudar essa situação, que podia trazer uma resposta para ele. E essa notícia pesou tanto em Neemias que o semblante dele já não era mais o mesmo. Tanto que ali diz que nós lemos que o rei percebeu que o semblante de Neemias não era mais o mesmo. E se ele não estava doente, então podia ser o quê? Tristeza de alma, de alguém que se abate e se preocupa com a dificuldade do próximo, como se fosse ele mesmo sentindo aquela dor
né? Aquele desamparo, aquele sofrimento ali, aquele momento de angústia que o povo hebreu estava passando lá. E a pergunta é: eu posso fazer algo a mais diante dessa notícia que eu recebi? Eu posso estar ajudando financeiramente, eu falei, para trazer um alívio, né? Para trazer uma alegria no coração ali abatido. Às vezes eu não posso ajudar financeiramente, você ajudar com uma palavra, com um abraço, porque aqui em Provérbios 25:11 vai nos dizer que como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita no momento certo. Qual boa é a palavra dita no momento certo? Muitas vezes as pessoas estão precisando de uma palavra ali de consolo, dizer, não temas, creia somente, que Deus vai fazer o impossível na sua vida. Não fique olhando para as adversidades que você está enfrentando no momento. O Senhor vai entrar e no de repente do Senhor Ele vai mudar essa sua situação. Continue orando, buscando no Senhor, por mais que seja difícil. Deus vai restaurar o seu casamento. Você lança uma palavra, que é a palavra boa, né? Qual boa ela é? A palavra dita no momento certo, ela traz refrigério, ela renova as forças, ela renova a fé da pessoa, renova a esperança, sabe? Sabe quando você tem esperança, você volta a ter esperança de que não, nada está perdido, ainda há esperança. Há um Deus que pode mudar a minha sentença. Ou há situações que você entendeu que Deus está trabalhando na vida daquela pessoa. Mas aí então você ora por ela. Você coloca ela diante do Senhor, você intercede pela vida dela, sem você estar colocando a sua mão, você intercede para que o Senhor dê força para ela. Neemias, o que Neemias fez? Neemias, quando ouviu, ele foi orar, jejuar, buscar o Senhor. E aí quando ele se colocou diante do rei, que nem que eu posso fazer algo mais, além de estar orando, jejuando e buscando, Neemias entendeu que ele podia fazer algo a mais. E aí ele achou graça diante do rei. Mas ele não achou graça diante do rei pelo merecimento dele, não, porque ele, em primeiro lugar, ele buscou o Senhor, ele buscou o Senhor. E o Senhor deu graça para ele diante do rei. Achou favor diante do rei, para que o rei permitisse que ele fosse lá restaurar, trazer alívio, trazer segurança, trazer de volta o que aquele povo havia perdido, porque Deus chamou Neemias para reconstruir os muros, e ele entendeu isso. Ele entendeu isso, Neemias. E através do rei, e ele também pediu para o rei, eu preciso de cartas para me passar pelas províncias, eu preciso de carta porque eu vou precisar de materiais, eu vou precisar de madeira, eu vou precisar disso, daquilo. E tudo foi autorizado, o rei autorizou as cartas, e Neemias foi para essa reconstrução dos muros, mas porque primeiro ele buscou aquele que podia ajudar ele na jornada, o único que pode abrir as portas, mesmo que as portas estejam fechadas, ele tem a chave que abre as portas, ele tem a chave que fecha, e quem vai abrir? Então Neemias buscou esse Deus, e o Senhor deu favor, deu graça para Neemias. E Neemias foi, porque Neemias entendeu que ele podia fazer algo a mais. Isso serve para mim e para você. Temos esse sentimento, eu posso estar fazendo algo a mais? É suficiente o que eu tenho feito? Porque a gente está vivendo dias em que cada um busca o seu próprio interesse, sua própria segurança, os seus próprios sonhos, o seu próprio conforto. Se eu estou bem, por que eu tenho que me preocupar com aquele que está ruim? Ele que caçou sarna para se coçar, que nem dizem, foi ele que errou, foi ele que fez isso, aquilo, e agora que está assim, eu que tenho que ir lá e resolver a situação dele. Mas Neemias não pensou assim. Neemias se colocou na dor que eles estavam sentindo, né? Por isso que a Bíblia fala assim, que nos últimos dias o amor se esfriaria de quase todos. Então nós não podemos perder essa essência de amar o próximo como a nós mesmos. Neemias amou o próximo como ele mesmo.
a ponto dele deixar o conforto lá do palácio para ir lá. Tá lado a lado com o povo, lutando, enfrentando as dificuldades, que se levantou os inimigos ali, lutando, construindo, erguendo, dando palavra de ânimo, buscando o Senhor. E o Senhor foi dando vitória para Neemias e o povo. Né? Precisamos nos levantar e nos preocupar com o que realmente importa. Neemias entendeu. Foi isso que Neemias fez. Ele viu a importância de reconstruir os muros da cidade para que as pessoas estivessem seguras, do mesmo jeito que ele estava seguro. Para que as pessoas estivessem seguras e crendo, e se voltassem de volta para o Senhor, se arrependessem pelos erros, pelas falhas que eles estavam cometendo, que eles se arrependessem e voltassem a servir esse Deus. Né? Que nem eu falei, ele deixou o conforto, a segurança do palácio, né? Porque ele entendeu que o reino de Deus não é só sobre ele, o reino de Deus não é só sobre mim, não é só sobre você, mas é sobre o que eu tenho feito em relação à dor, à necessidade do outro. O que eu tenho feito em relação? Isso é amar o próximo como a mim mesmo. Se eu amo a mim mesmo, eu vou cuidar de mim. Eu não vou eu mesmo me prejudicar, eu mesmo me bater, eu mesmo deixar de me alimentar. Não, eu vou me alimentar, eu vou cuidar de mim. Então é assim que nós temos que ser com o próximo. Deus não te manda abraçar tudo. Não. Deus não manda você abraçar tudo que chega. Porque nós não conseguimos resolver o problema de todos. Então nós não podemos abraçar o problema de todo mundo que chega a nós. Há casos que você vai ajudar financeiramente, que é a direção que Deus vai estar te dando. Há casos que é uma palavra. Há momentos que vai ser para você interceder por ela, orar. Né? Se às vezes você não pode financeiramente, mas através da sua vida Deus vai levantar pessoas que você conheça para custear financeiramente a vida dessa pessoa. Amém? Ele quer que você seja obediente na missão que ele confiou a você. Seja fiel. Se Deus te chamou para você cuidar de uma alma, seja fiel. Cumpra o seu propósito. Seja um construtor que nem Neemias foi. Ajude ali, ampare. Porque o seu chamado é para você ajudar uma pessoa na caminhada. Mas através dessa vida, através dessa pessoa que o Senhor te levantou para você cuidar dela, para ela conhecer o Senhor, buscar o Senhor, crescer no Senhor, essa vida vai levar muitos e muitos frutos para o Senhor. Através dessa vida, dessa única alma que Deus colocou nas tuas mãos, ela vai levar milhares de pessoas a aceitarem Jesus. Você, como disse, o seu chamado não era para ser para várias pessoas, mas essa alma que o Senhor colocou na sua vida e você cuidou no temor do Senhor, através da vida dela, Deus vai usar ela como vaso de honra e vai salvar muitas e muitas vidas. Então nós precisamos entender o propósito e o chamado que Deus tem para cada um de nós. E Neemias foi chamado para reconstruir os muros de Jerusalém. Ele não foi chamado para reconstruir ou construir os muros de outro lugar. Não. Neemias foi chamado por uma missão específica, onde ele cumpriu no temor do Senhor, na força do Senhor. E é assim que funciona. Faça com excelência. Foi isso que Neemias fez. Neemias fez com excelência, com amor, com temor. Ele se dedicou, ele se esforçou em cumprir o que o Senhor ordenou que ele fizesse. Ele e o povo ali, construindo dia após dia, um tijolinho após o outro, lutando, guerreando, mas não deixando de trabalhar para reconstruir o que está quebrado na vida de alguém, para trazer conforto, para trazer alívio, para trazer esperança para essa pessoa. Mantenha-se firme na sua decisão. Neemias não era só um copeiro, ele era um construtor e restaurador.
Deus pode usar você para restaurar tua casa, mudar a história da sua casa. Que nem eu falei, Deus pode usar você para que uma alma seja salva. Uma, e através dessa, muitos se renderão ao Senhor. Então, fique firme, busque pela sua casa. Ore, jejue, clame a misericórdia do Senhor, para que o Senhor restaure o teu lar, restaure a tua casa, os teus pais se não conhecem, o seu marido, seus filhos, seus irmãos, a sua parentela, os seus amigos, aqueles que fazem parte do teu ciclo de amizade, busque por eles. Seja o refrigério de alguém, seja a esperança de alguém, né? Seja a luz no meio da escuridão, né? Nós sabemos que o que habita em nós é que faz a diferença, não somos nós. É o que habita em nós que faz toda a diferença na vida de alguém. Seja sal, seja luz. Exale o bom perfume de Cristo por onde você andar. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe grandemente a sua vida por essa, né? Abençoe através dessa palavra abençoada e maravilhosa que foi Neemias, um grande homem que entendeu o seu propósito. Amém? E vou te deixar uns recadinhos. De segunda a sexta-feira nós temos oração no templo. Sim, das 7 às 8 da manhã com o apóstolo José. E é transmitida pelo canal do apóstolo José Iracete. Amém? Você pode estar indo lá no YouTube, se inscrever no canal dele. E se sexta-feira agora, acho que não, porque vai ter um retiro de jovens. Mas domingo nós temos o nosso culto às 9 da manhã. Amém? Culto abençoado. Culto cheio da presença do Senhor, onde vai ser direcionado, onde vai ser falado de uma palavra abençoada de Deus para a sua vida. Então, participe, traga os seus familiares ou traga uma foto, convide um vizinho, um amigo, venha. Tem escolinha, amém? Para crianças de 3 a 13 anos. Então, pode estar levando seus filhos, seus sobrinhos, amém? Traga. Caso você não possa estar presencialmente, é transmitido pelo canal do YouTube da igreja, amém? E segunda-feira, nós teremos a grande chá de mulheres da Rede Pérolas. Glória a Deus, chegou o grande dia. É às 20 horas, amém? Segunda-feira, dia 7 de julho, às 20 da noite. O chá de mulheres da Rede Pérolas, amém? A profeta Ariana estará lá pregando, levando a palavra, amém? Glória a Deus. E o canal do YouTube é tudo junto, @IEJN Alphaville. E pelo Instagram é @IEJN.alphavillesp. Amém? Mas participe, leve uma amiga, leve, para nós estarmos lá juntas, adorando a esse Deus maravilhoso. Amém? E os nossos encontros aqui é toda terça e quinta-feira, às 7 da manhã. E o endereço, vou passar novamente, o endereço da igreja é a Avenida Aruanã, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Caso você não possa ir presencialmente, assista online os cultos. É bênção do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, gratidão por esse dia. Senhor, seja a nossa força, Pai. Seja a nossa direção. Nos dá, Senhor, o mesmo sentimento, Pai, que houve em Neemias, Pai, de não ficar acomodado diante de notícias más e notícias difíceis. Que venhamos, Senhor, nos levantar como Neemias, for orar, jejuar, buscar o Senhor, porque o Senhor é um Deus que muda toda e qualquer situação. O Senhor é um Deus que dá estratégias, o Senhor é um Deus que toma a frente, Senhor, e vai abrindo, Pai, as portas que estão fechadas. Sim, Senhor, esse que precisa de uma porta de trabalho. O Senhor é um Deus, Pai, que abre as portas e ninguém fecha. E aquela que o Senhor fecha, ninguém abre, Pai. Então, Senhor, que o Senhor visite cada lar, visite cada vida, os pensamentos, renova as forças, conecta as pessoas certas na vida dessa pessoa.
Que essa pessoa receba alívio que vem do Senhor. A esperança, Pai. Que a fé dela seja renovada. Que ela creia no Senhor de todo o coração e saiba que o Senhor é um Deus que muda os tempos e as estações. Entra com o teu alívio, Pai. Entra com a tua presença. Com o teu Espírito Santo traga conforto. Senhor, que haja, Pai, libertação e transformação nesse lar. Que haja salvação, Senhor. Que aquele que está afastado volte para o Senhor. Que ele tenha força. Que o braço forte do Senhor, Pai, tome ele pela mão, Senhor, e que ele volte a andar contigo. Senhor, visita cada lar. Derrama da tua graça, da tua presença, Espírito Santo. Convença cada um do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, que o teu amor, a tua graça, a tua fidelidade esteja sobre a vida, Pai, desse que está assistindo essa oração e que irá assistir depois. E que o Senhor visite cada pedido de oração, Pai, colocado nos comentários. Muda a história. Traz resposta, Senhor. Aquele que tem pedido resposta para o Senhor. Seja a resposta dele. Seja o alívio dele. Seja a esperança, seja o renovo, Pai. Seja a luz que brilha no meio da escuridão. Espírito Santo de Deus, visita. Enche com a tua presença, Pai. Tua presença, Jesus, a tua presença, Jesus, que faz a diferença, a tua presença, Jesus, que faz a diferença. Visita, Jesus, com a tua presença que faz a diferença, a tua presença que muda vidas, muda histórias, assim como o Senhor mudou, Pai, o cativeiro, Pai, do povo, lá de Jerusalém, Senhor, que os muros estavam, Senhor, destruídos. O Senhor mudou, Pai, o cativeiro deles, Pai. O Senhor colocou riso, o Senhor colocou alegria, Pai. Enche essa pessoa, Pai, de riso, de alegria, daquela esperança que arde no coração, Pai, na alma. Que o tempo de cantar está chegando, Pai. Que um tempo novo está chegando. Enche ela da tua presença, Senhor. Enche a casa dela da tua presença e tudo que leva o nome dela, Senhor. Senhor, eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe grandemente a sua vida. E se o Senhor nos permitir, terça-feira estaremos aqui. Amém. Não deixe de participar. E lembrando, domingo grande, Santa Ceia. Domingo é Santa Ceia do Senhor. Venha participar. Venha sentar à mesa com o Senhor, renovar sua aliança com Ele. Amém? Estaremos lá em nome de Jesus. E nosso chá de mulheres de segunda-feira, dia 7, às 20 horas. Amém? Deus abençoe sua vida grandemente.